Boa noite, irmãos. Nossa última reunião de homens não saiu conforme nós estávamos planejando, ter um tempo juntos, né, de forma presencial, mas não foi possível, então, nós mantermos esse encontro dessa forma. E hoje, então, é nosso último encontro virtual da nossa reunião de homens. Eu agradeço, então, pela presença de todos vocês. Eu vou enviar esse devocional que eu estou gravando, que eu gostaria de compartilhar com vocês amanhã à noite, mas então estou gravando ele para o nosso encorajamento. Eu agradeço pela vida de todos vocês. Este ano tem sido um ano difícil de muitas formas nas nossas vidas, e nós estamos aprendendo a viver cada dia confiando no Senhor, dependendo do Senhor, esperando do Senhor a sua providência. Nós não temos muita certeza em relação a muitas coisas que estão no horizonte, no nosso cenário mais próximo, mas nós continuamos a nossa caminhada, sabendo que nós somos apenas peregrinos ou forasteiros aqui nessa terra. Essa terra não é a nossa pátria está nos céus, e é de lá que nós aguardamos a qualquer momento, em breve, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar e nos levar para o nosso lar, para a nossa casa. Agradeço pela vida de todos vocês. Este ano foi um ano em que nós não conseguimos nos envolver mais intensamente uns na vida dos outros, e nosso Ministério de Homens, então, conseguiu se sustentar dentro das possibilidades que nós tínhamos, né? Muito mais através de mensagens do nosso próprio grupo ali de Homens Nota 10 e dos encontros que fizemos virtualmente, e a partir de agosto, então, dos encontros presenciais que podemos ter nos domingos pela manhã ali na IBA. Não sabemos o que virá ainda pela frente, mas nós queremos agradecer a Deus porque Ele tem nos abençoado até aqui, embora alguns percalços no nosso caminho, aqui e ali, nós podemos ter certeza da graça de Deus e do poder de Deus e da proteção de Deus na vida de todos nós. Eu agradeço pela participação de todos vocês, lembrando mais uma vez dos irmãos que se tornaram membros no último domingo, né? O Marcelo, o Eric, o Robson, o Tiago, né? Que agora também são membros aqui da nossa igreja. Então, mais uma vez, é uma grande alegria, né, podê-los ter conosco e poder contar também com o seu serviço, com o seu amor e com o seu encorajamento. Então, eu queria que nós curvássemos agora as nossas cabeças e vamos orar para iniciar, então, o nosso devocional nessa noite. Senhor Deus, muito obrigado por podermos nos reunir em torno da Tua Palavra. Obrigado por esse grupo de homens aqui da Igreja Batista Aliança. Obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem providenciado tudo aquilo que precisamos no nosso viver diário. O Senhor tem sido tão bom na vida de todos nós e das nossas famílias e da nossa igreja. Obrigado, Senhor, por cada um de meus irmãos. Eu não sei exatamente a necessidade de cada um neste momento, mas o Senhor sabe. Eu peço, Senhor, que nos dá um bom tempo juntos aqui em torno da Tua Palavra, para meditarmos nela e sermos encorajados por ela e fortalecidos, e assim podermos também olhar para frente e já para o próximo ano que se avizinha, e podermos ter expectativas positivas no Senhor, e estarmos envolvidos com as realizações do Senhor na sua obra. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui na Igreja Batista Aliança,
especialmente nos primeiros meses, eu falei muito sobre encorajamento. E até fiquei conhecido, talvez, entre os irmãos, por essa expressão, né, encorajamento, que é algo que, para mim, é muito importante, o encorajamento cristão. E pensando no nosso grupo de homens, pensando que nós somos os homens aqui da igreja e também os homens em nossas famílias, é muito importante que nós tenhamos essa perspectiva do encorajamento cristão, do encorajamento bíblico. E ao final, então, deste ministério de homens, ao final desse ministério em termos de calendário, eu queria trazer novamente esse assunto, né, para a nossa reflexão, nosso papel de encorajadores, uns na vida dos outros, e falando aqui aos homens da igreja, a responsabilidade que nós temos de nos encorajar uns aos outros. E eu quero chamar a atenção então dos irmãos para o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Por favor, abra sua Bíblia nesta passagem, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Vamos ler. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o autor de Hebreus aqui, ele fala com os seus leitores, né, está falando conosco, que nós devemos nos encorajar uns aos outros. E nessa noite, então, como eu já falei, eu gostaria de falar um pouco sobre o encorajamento dos santos. E nessa passagem aí de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23, nós temos algumas exortações. Exortação sobre o guardar a nossa fé. No versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros. No versículo 25, não deixemos de nos congregarmos e o fazer admoestações, que nada mais é do que nos encorajar uns aos outros. Os irmãos não acham que esse é um dever muito negligenciado nos dias de hoje? Que temos deixado de lado a nossa obrigação diante de Deus de sermos encorajamento uns para os outros? Eu penso que existe muita falta de encorajamento nas igrejas de modo geral. Existe pouca apreciação genuína de uns para com os outros. Nós gastamos muito do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa dedicação construindo muralhas. E ao invés disso, nós deveríamos edificarmos e construirmos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez nós pensamos que a forma de edificarmos a igreja é surrá-la, é repreendê-la, é mostrar os seus erros, os defeitos. E então nós não deixamos absolutamente nada passar. Nós achamos que esta é a forma de reavivarmos uma igreja, de fazer com que as coisas aconteçam. E nós fazemos tudo isso de uma forma tão negativa. Há membros nas igrejas por aí afora que estão simplesmente entregando os pontos. E talvez isso possa estar acontecendo com você, talvez esteja acontecendo comigo, completamente sem forças. Há famílias cristãs cujos filhos sentem que eles nunca satisfazem os seus pais. Eles estão sempre falhando diante dos pais. Esses filhos sentem que o melhor que eles podem fazer nunca é aceitável diante dos pais. Meus queridos, as pessoas podem se tornar passageiras dentro de uma igreja. Eu e você podemos estar apenas de passagem na Igreja Batista Aliança. E às vezes nós paramos de tentar, porque talvez nós não alcançamos o padrão que é desejável. E assim, tem tantos talentos que não são usados.
e eles estão perpetuamente sendo desencorajados, desanimados. Então eu gostaria de mostrar nesta noite como o encorajamento, ele é algo predominante nas páginas do Novo Testamento. Como constantemente o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos, eles estão ali motivando as pessoas por um encorajamento ou através de um encorajamento bem positivo. No Novo Testamento, a palavra encorajar e as suas variáveis traduções encontra-se mais de 50 vezes no Novo Testamento. E nós encontramos ela aqui nesta carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela é uma carta de encorajamento. Vejam aí no capítulo 13, no versículo 22, o autor diz o seguinte: Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. A palavra traduzida aqui por exortação é, na verdade, encorajamento. Ela poderia ser traduzida por encorajamento. E é dessa maneira que o autor aqui de Hebreus olhou para a sua carta. E ele sabe que as pessoas estavam desistindo, e as pessoas estavam desanimadas. Então ele escreve esta carta, e ele fala acerca de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fala tudo acerca da glória do nosso sumo sacerdote. Ele fala tudo acerca do que está por vir. Tudo foi escrito com uma finalidade: o encorajamento dos seus leitores originais e também para o nosso encorajamento. Foi escrito para que nós não desistamos. Foi escrito para elevar o nosso moral, para nos sentirmos confiantes. E o autor aqui de Hebreus, constantemente ele repete como é grandioso o nosso sumo sacerdote, como ele é glorioso, como ele é superior, como ele é todo-poderoso. E este, meus irmãos, é o maior encorajamento que pode haver. Quando nós enxergamos como Jesus Cristo é maravilhoso, como ele é glorioso, como ele é todo-poderoso, isso nos anima, isso nos fortalece. Nós temos também no Novo Testamento um homem chamado Barnabé. Vocês devem lembrar dele lá no livro de Atos. Agora vamos lá para Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Vamos ler os versículos 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Por que Barnabé está aqui no livro de Atos? Porque ele é o filho da exortação ou do encorajamento. O seu nome significa encorajador. E Barnabé é alguém que se destaca na igreja do Senhor. Agora, Barnabé não é um grande teólogo, ele não é um grande evangelista, ele não é um grande pregador, mas ele tinha essa reputação nas igrejas. Onde quer que Barnabé passasse, ele espalhava encorajamento entre as pessoas. As pessoas eram inspiradas por ele. As pessoas tinham uma esperança renovada através dele. As pessoas se sentiam bem quando Barnabé passava por ali. Ele era um homem cheio de fé, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele ia sempre encorajando, sempre estimulando igrejas por onde quer que ele passava. E ele não passava pelos lugares ou lá pelas igrejas dizendo: isso aqui está errado, isso aqui não pode ser dessa forma, vocês são deficientes nisso e naquilo. Não.
por onde ele passava, ele dava encorajamento às pessoas. E é claro que isso acontece através do repetir das grandes verdades do Evangelho perante as pessoas, mas a missão de vida dele, a reputação de vida dele perante as igrejas é que onde quer que Barnabé chegasse, ele elevava o moral das pessoas. Ele era um professor que inspirava. E logo que ele saía, as pessoas se sentiam fortalecidas. Elas se sentiam como se elas pudessem escalar qualquer montanha, como se elas pudessem carregar qualquer tipo de peso, como se elas pudessem vencer qualquer tentação, como se elas pudessem saltar qualquer obstáculo. Elas se sentiam assim porque Barnabé havia estado ali. Ele era o filho do encorajamento, da exortação. Em terceiro lugar, nós temos as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E constantemente, nova e novamente, nós encontramos o apóstolo Paulo pronunciando palavras de encorajamento. Houve apenas uma exceção. Mas todas as demais epístolas que Paulo escreveu, ele começa com uma palavra de gratidão a Deus, de louvor a Deus pelas pessoas, pelas vidas das pessoas a quem ele escrevia, por tudo que Deus havia feito naquelas igrejas. Então ele se dirige à igreja de Colossos, à igreja de Filipos, aos Tessalonicenses, à igreja em Roma. E ele diz praticamente para todas essas igrejas o seguinte: quando eu penso em vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E eu estou sempre agradecendo a Deus. E vocês estão sempre no meu coração. E o tempo todo eu estou intercedendo por vocês. E sempre que eu oro a Deus por vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Paulo diz àquelas igrejas: pensem na maravilhosa graça que Deus deu para vocês. Pensem na obra de fé que vocês estão empreendendo e o seu operar e o seu trabalhar por Deus. E a paciência de vocês é tão cheia de esperança. E eu fico pensando em como vocês demonstram amor por todos os santos. E eu fico pensando na comunhão que nós partilhamos no Evangelho. Então notem, o apóstolo Paulo, ele estava sempre louvando estes irmãos. Mas ele não louva os irmãos da igreja na Galácia. E nós já vimos isso, porque aquela igreja estava abandonando o Evangelho. E aí se destaca mais ainda o louvor que ele levanta em relação às outras igrejas. Ele sabe tudo a respeito delas, ele sabe os pontos fortes detalhadamente, ele sabe isso de cada igreja. E quando ele se sente tentado a ficar deprimido, ele só se relembra dessas igrejas. Às vezes nós sentimos medo de dizer um para o outro: olha, eu agradeço a Deus por sua vida, eu louvo a Deus por aquilo que você é. Ah, meu irmão, como você me ajuda a ser melhor em Cristo. Como você me reanima o coração. Como você traz alegria para mim quando eu estou me sentindo tão aflito. Mas Paulo dizia às igrejas para as quais ele escreveu o quanto elas eram importantes na vida dele. Ele agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos e ele encorajava esses irmãos ao relembrá-los acerca da graça que de fato se encontrava na vida deles e daquelas igrejas. Às vezes aqueles irmãos ficavam pensando, como eu e você talvez pensamos algumas vezes ao encararmos a nossa vida: será que eu realmente sou um crente em Cristo do jeito que eu sou? Então as cartas de Paulo às igrejas, elas são um meio tremendo de encorajamento. Em quarto lugar, nós temos no Novo Testamento a obra do Espírito de Deus.
E vocês sabem do que ele é chamado? Agora vamos lá para João capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito Santo, ele é chamado de Paráclito, o Confortador, o Consolador, o Conselheiro. O que é o encorajador? O Paráclito. E por que ele é enviado à igreja? Ele é enviado à igreja para dar consolo à igreja, para dar coragem à igreja, para fazer com que o povo de Deus se sinta encorajado. O Espírito Santo está aí para nos dizer o seguinte: sim, dá para vocês irem em frente. Sim, dá para vocês aguentarem firmes. Sim, dá para vocês vencerem. A palavra no grego para Paráclito, que é confortador, consolador, conselheiro, essa palavra Paráclito, ela era uma palavra usada no exército romano, e ali no exército romano havia um certo grupo em cada exército, em cada formação, e este grupo tinha uma tarefa especial. E a tarefa daquele grupo era elevar, por assim dizer, o moral da tropa. Então, antes de uma grande batalha, antes de ir para o campo de guerra, esse tal grupo era chamado, e eles então falavam às tropas. E depois que a tropa tinha ouvido esse tal grupo falar, a sensação era a seguinte: vamos em frente, a gente consegue. E às vezes eles precisavam lutar em uma proporção terrível de 1 contra 10. Mas ainda assim eles sentiam, a gente consegue vencer. Eles eram inspirados depois que eles ouviam o Confortador, o Consolador dar o recado a eles. Na seleção brasileira, nós temos um mesmo homem que faz isso. E ele fala com os jogadores, ali naquela conferência no vestiário, e ele diz talvez algo mais ou menos assim: vamos lá, a Argentina é fácil, dá para derrotar sem problemas, vocês conseguem fazer isso, entrem naquele campo e acabem com a festa deles, vocês são a seleção brasileira, vocês entenderam isso? E é com essa mesma finalidade que o Espírito Santo tem sido enviado à igreja, é para encorajar o povo de Deus. É lógico que a obra principal do Espírito Santo é dar testemunho a respeito de Cristo, mas é nisso que está o encorajamento. Nós conseguimos vencer porque nós vemos aquele que é invisível, aquele que é majestoso, aquele que é glorioso e aquele que é todo-poderoso. E tudo nós podemos fazer através daquele que nos fortalece. Então nós vemos a grandeza, nós vemos a competência de Jesus Cristo, e é com isso que nós nos encorajamos. Então o Espírito Santo, ele ministra encorajamento aos nossos corações. A quinta forma de nós vermos o encorajamento no Novo Testamento, eu creio que é a mais exaltada de todas. É a forma como Deus, o Pai, vendo as dificuldades tremendas do Filho, lhe ministra encorajamento. Há momentos críticos no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, o Pai, faz tudo o que é necessário para encorajar o Filho, para confortá-lo, para reanimá-lo e derramar consolação no seu coração. Vocês se lembram do batismo dele? É o início daquele ministério tão terrível que ele teve. E então Deus fala dos céus para com ele. Agora venha comigo para Mateus capítulo 3.
Mateus capítulo 3, versículo 17. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado. Eu realmente te amo. Eu tenho um prazer tão grande em tudo o que você fez até aqui. Que encorajamento fantástico para o homem Jesus Cristo, à medida que ele encarou aqueles anos que iriam exigir tanto dele. E vocês se recordam que isso ocorreu também no final do ministério público do Senhor Jesus Cristo, lá no Monte da Transfiguração. Agora Mateus capítulo 17. Mateus 17, 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Então o pai contempla o ministério do filho chegando ao fim, e o pai diz para o filho: Eu te amo, de fato, meu filho. E ele diz para aqueles que estão ali com Jesus que eles devem ouvir o filho. E vocês se lembram lá no jardim do Getsemane? Agora vamos lá para Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos ler os versículos 42 e 43. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Jesus Cristo aqui já tão próximo da cruz, e todos os anjos do Senhor, eles estão ali percebendo e sentindo a sua agonia, a sua aflição. Então Deus, o Pai, ele diz para um dos seus anjos: vá lá e encoraje o seu Senhor. Isso que é tremendo. Este relacionamento de Deus, o Pai, e Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo, são modelos para nós. Grandes modelos para nós. E eu quero desafiá-los muito nesse sentido. Eu quero implorar a vocês, pais, que estão me ouvindo aqui nessa noite, vocês têm um lugar importante e central. Vocês são os pais dos seus filhos. E vocês devem usar toda a oportunidade que vocês tiverem para encorajá-los, porque é assim que se comporta um pai cristão. E Paulo diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, para que eles não fiquem desanimados. E vós, maridos, que estão me ouvindo, vocês têm a responsabilidade de serem encorajadores na vida das suas esposas. Vocês precisam lembrar daquilo que o apóstolo Pedro diz, que nós devemos considerar a nossa esposa como a parte mais frágil. E nós temos que ser encorajadores na vida delas. É uma grande responsabilidade que pesa sobre nós, maridos. E às vezes nós somos pedra de tropeço na vida das nossas esposas. Nós não ajudamos elas a serem melhores em Cristo. Então pesa uma grande responsabilidade sobre nós pais, sobre nós maridos. E na igreja, que ministério de encorajamento os irmãos têm? E meu querido irmão, quando foi a última vez que você disse para um irmão seu: olha, como eu gosto de estar na mesma igreja que você? São palavras simples, palavras de reconhecimento para uma pessoa, fazendo com que aquela pessoa ela tenha um verdadeiro sentido de pertencer à igreja, que você aprecie o trabalho que ela faz, que é um trabalho que vale a pena. Nós temos
uma ênfase tão forte e tão grande no Novo Testamento acerca do ministério, do encorajamento. Isso é uma obrigação, irmãos, que nós temos a vida toda. Então essa foi a primeira parte. Agora, em segundo lugar, eu quero falar acerca do significado do ministério de encorajamento. O que Deus está realmente dizendo quando Ele diz que nós devemos encorajar uns aos outros? Em primeiro lugar, isso quer dizer que cada um de nós deve cuidar de perto quando abre a sua boca para falar. Irmãos, é tão frequente aquelas palavras que às vezes são tão ferinas, são tão irônicas, são tão debochadas, saírem dos nossos lábios. Às vezes até através de um sorriso. Palavras que doem tanto, aquela resposta assim meio marota, elogiando a pessoa de uma forma irônica, dizendo, olha, aquilo que você fez foi até legal, mas aquela cor, aquela música, aquela lista que você fez. Às vezes você até vê um crente dizendo assim, eu coloquei aquele irmão no lugar que ele merece. A Bíblia diz que nós não devemos ter linguagem obscena no nosso falar, linguagem indecente, linguagem de destruição. Olhem o que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Versículo 29. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, ao contrário, nós não devemos ter linguagem indecente, obscena, de destruição, mas Paulo diz que as nossas palavras devem ser palavras boas, palavras que sirvam para edificação. Tudo que o Novo Testamento fala, na verdade, tudo que a Bíblia fala, tem que ser misturado com sal, ou seja, tem que ter um sabor agradável. Nós temos que falar com a graça do Senhor Jesus Cristo. E isso é um desafio tão grande para nós. Não basta nós não termos a boca suja. Será que nós estamos edificando os outros? Será que aquilo que nós falamos produz alguma coisa boa nas pessoas que estão nos ouvindo? Será que isso as edifica? Será que isso as inspira? Será que elas se sentem como pertencentes ao grupo? Será que elas sentem que a contribuição delas tem um peso que vale a pena? E isso é um desafio tão grande para nós. Cada vez que nós encontramos com alguém, nós temos este objetivo de encorajar essa pessoa em Cristo. Será que depois que vamos embora, a pessoa se sente melhor, mais inspirada, mais animada? Essa é a exigência que a palavra nos faz, que nós estejamos edificando uns aos outros positivamente. Agora vamos voltar para Hebreus capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E nós lemos aqui que nós devemos então considerar uns aos outros, estimulando-nos em amor. Agora pensem nisso. Como é que eu posso dizer alguma coisa que haverá realmente de ajudar uma pessoa? Em outras palavras, será que eu sei alguma coisa a respeito desse irmão ou dessa irmã? Eu sei dos problemas que ele ou que ela estão enfrentando? O autor diz, vocês têm que considerar uns aos outros. Será que eu e você sabemos, assim, em termos gerais, onde cada um na igreja está hoje? Você sabe quais são as necessidades das pessoas?
Você sabe nesta noite quem é que precisa de encorajamento? Você sabe quem está prestes a desistir de tudo? Quem está enfraquecido? Você sabe onde estão os problemas? Você sabe quem está andando ali bem próximo ao precipício? Você conhece as reais necessidades da sua igreja? Deus nos batiza com o Espírito Santo num corpo, no corpo de Cristo. Ele escolhe os membros desse corpo. Você conhece esse corpo? Talvez você diga, os líderes da igreja, eles conhecem, o pastor conhece. Quem sabe eles conheçam, mas será que você conhece? Você está considerando as pessoas? Você sabe onde estão as dores de coração? Você sabe onde estão os perigos naquelas vidas? Você sabe quem está desfalecendo? Você sabe quem são aqueles que estão esfriando na fé? Será que nós sabemos? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos, para irmos em frente. Nós temos que saber quem na igreja precisa de que tipo de encorajamento. A terceira coisa na qual nós somos chamados a tomar parte no ministério de consolação é nos confortarmos uns aos outros. Agora no capítulo 10, aí no versículo 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Então notem que esses crentes aqui, para quem o autor está escrevendo, eles estavam ombro a ombro com aqueles que estavam sendo tratados de uma forma cruel. Então ali estava um homem preso por causa da sua fé, e ali havia uma escrava que tinha sido machucada por causa da sua fé. E aqui nós encontramos um homem que perdeu o seu emprego por causa da sua fé. E ali nós temos um homem que está sendo açoitado em praça pública por causa da sua fé. E aí você fica lado a lado com essas pessoas. E você diz, esse aqui é meu irmão, e eu creio no que ele crê. Não existe a mínima diferença entre nós em termos de crença, e se você machuca ele, você está me machucando também. E se você o odeia, você tem que me odiar também. Paulo diz aos Tessalonicenses, considerai-vos uns aos outros com estas palavras. E ali ele estava falando do arrebatamento. E é tudo o que Deus nos deu. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu suas palavras. E é fantástico o que as palavras pronunciadas com a graça de Cristo podem realizar. O apóstolo Paulo diz que o nosso homem exterior, ele se corrompe, ele perece, nós envelhecemos e as pessoas começam a desanimar no servir a Deus. E às vezes você olha para as pessoas e você pensa nelas como se elas fossem gigantes na igreja, mas muitas delas olham para si mesmas dizendo, quanto tempo eu tenho ainda que carregar este fardo pesado? Será que nós estamos ao lado dessas pessoas com palavras de ânimo, de conforto? Em quarto lugar, nós temos que ter orgulho de nossa posição privilegiada. Agora, venham comigo para a carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos.
Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Permita que aquela pessoa tão fragilizada, que aquele irmão, aquele que está débil na fé, e às vezes até marginalizado entre nós, permita que ele se glorie na sua dignidade diante do Senhor. Talvez a pessoa mais eminente na obra de Deus seja o homem mais desanimado. Pense na forma poderosa como Deus usou o profeta Elias. E pense em quão rapidamente Elias desistiu de tudo. Você imaginaria, olhando para tudo aquilo que Deus fez, que Elias poderia se entregar à depressão? Venha comigo lá para 1 Reis. No capítulo 19. Versículo 4. 1 Reis 19, 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Agora, como Elias tão rapidamente se sente tão lá embaixo como nunca antes ele se sentiu? Meus queridos, eu sei que é possível nós fazermos coisas para humilharmos as outras pessoas, mas isso deve ser uma ação do Senhor. Só o Senhor pode nos humilhar, e Ele tem as suas formas de nos colocar lá no fim da procissão, lá no último lugar. Cada um de nós tem que se auto-humilhar, mas a nossa tarefa é ajudar as pessoas a se sentirem encorajadas e fortalecidas em Cristo Jesus. E aqui no final de Hebreus 10, 24, nós lemos o seguinte: para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Estimulem os outros, estimulem os outros ao amor e às boas obras. Deem energia uns para os outros, deem vigor uns para os outros. Às vezes alguém se dispõe a fazer alguma coisa na igreja, e sempre vai haver alguém para dizer: quem é que deu permissão para ele fazer isso? E isso é uma atitude que só causa problemas. Nós estamos jogando aí um balde de água fria naquela pessoa, e logo se torna impossível ela continuar em frente. Nós dizemos para aquela pessoa: nós já tentamos isso, isso é muito caro, não dá para fazer, não temos orçamento, isso não vai funcionar, não é assim que as coisas funcionam aqui na igreja, esse não é o costume, isso não está nos nossos regulamentos internos, nós nunca fizemos as coisas dessa maneira. Logo, esse tipo de espírito, essa atitude vai levar a coisa toda a ficar morta. E nós precisamos inverter esse espírito. É necessário estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Então diga para a pessoa: vá em frente, meu irmão. Aguente firme, minha irmã. Vá em frente, eu estou orando por você. E se alguém tem uma ideia nova para o reino de Deus, e essa ideia dá para justificar biblicamente falando, então estimule essa ideia, não pise em tudo, derrubando tudo, desencorajando tudo. Em sexto lugar,
Versículo 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o autor aqui de Hebreus, ele encara o culto de domingo como um momento de encorajamento. Os crentes, eles se ajuntam para a reunião, eles cantam, eles oram, eles são ensinados pela palavra de Deus, eles partem o pão na mesa do Senhor. E o que todas essas coisas significam? Tudo isso, meus irmãos, tem a ver com encorajamento. E talvez uma das razões pelas quais sofremos mais nesta pandemia é porque ela impôs severas restrições ao estarmos juntos. Agora, o estarmos juntos tem a ver com isso. Meus irmãos, nós aprendemos tanto de estarmos uns com os outros. Lá no mundo, aí fora, especialmente nesse mundo pandêmico, onde nós vamos ter encorajamento para continuar a ir em frente como crentes. Mas quando nós nos reunimos, como nós podemos ser encorajados? E este é o propósito do nosso ajuntamento. E talvez nós podíamos mudar o nome do nosso congregar, talvez nós podíamos dizer assim: você vai para a reunião de encorajamento no domingo às 9h30, ou você vai para o culto de encorajamento, no caso da Bereia aqui em Novo Hamburgo, no domingo lá às 19 horas, ou vamos estar no culto de encorajamento nas quartas-feiras, no nosso tempo de oração, porque se trata disso na verdade. E essa é uma responsabilidade que pertence a todos nós. E não é só do pastor, e não é só da liderança. Que todos nós sejamos assim. E meu querido irmão, você não precisa de um treinamento especial para fazer isso. Você não precisa ir para um seminário nos Estados Unidos ou em Atibaia para aprender a fazer isso. Você não precisa de um curso de aconselhamento bíblico em profundidade para fazer isso. Você simplesmente precisa ser um crente. Você precisa de um Salvador que habite em você e que viva a vida dele em você. E você precisa de uma intimidade profunda com ele. E se isso é a minha realidade de vida e é a sua realidade de vida, nós vamos ter um ministério de encorajamento para o resto das nossas vidas. E Deus já deu isso para todos nós. Então eu gostaria de encerrar esse devocional rogando ao Senhor que fale conosco, que tenha falado conosco nessa noite, através da sua palavra, e que nós estejamos percebendo as grandes oportunidades que estão diante de nós para sermos encorajadores na vida dos nossos irmãos. E se Deus está tocando o seu coração através daquilo que nós vimos nessa noite, e se Deus está falando em especial com você, para você encorajar alguém ainda nessa noite, faça isso. Entre em contato com essa pessoa, escreva uma mensagem para ele, encoraje, estimule-o ao amor e às boas obras. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, por esse grupo de homens aqui da nossa igreja. Senhor, nós temos tanta responsabilidade diante de Ti, porque o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade, uma vida de poder, uma vida vitoriosa. E sabemos, Senhor, que nós somos afligidos de todos os lados, nós sofremos ataques do nosso arqui-inimigo, o diabo, nós temos tentações na nossa carne, o pecado nos assedia tenazmente. Muitas vezes nós estamos desanimados, sem coragem, sem força para prosseguir. Às vezes achamos que não tem mais jeito, e a semelhança de Elias, dizemos: basta, eu não consigo mais, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a Tua palavra nessa noite traga esse encorajamento aos corações de todos nós,
e que nós estejamos também aprendendo a ministrar esse encorajamento na vida uns dos outros. Eu peço por cada um dos meus irmãos que está participando desse encontro. O Senhor sabe as necessidades de cada um, de cada família, as dificuldades, os problemas, as tentações, e eu venho pedir por cada um dos meus irmãos, ministra, Senhor, a tua graça, visita a cada um de nós, Senhor, com o teu poder, com a tua graça maravilhosa e com a consolação do teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que continues a agir na vida de todos nós, nos aperfeiçoando e nos conformando mais e mais com a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos neste momento. Amém. Obrigado, irmãos, então, por poderem estar juntos aqui neste nosso último encontro de homens, e que Deus se manifeste na minha vida e na sua vida, e que nós sejamos revigorados nas nossas forças, revigorados no nosso ânimo, revigorados na nossa esperança, fortalecidos na nossa fé. É o que desejo para a minha vida e para a vida de todos vocês. Uma abençoada